Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meu querido irmão e minha querida irmã. Hoje, 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz. Para os orientais, a festa que hoje celebramos é tão profunda, tão solene, que eles a equiparam à Páscoa. E hoje, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados a refletir sobre a cruz. São João Maria Vianney diz uma frase basilar: a cruz é a escada por onde se chega ao céu. É a escada por onde se chega ao céu. Sim, e Nosso Senhor se utilizou dela para nos salvar. Uma vez eu falava com um irmão protestante e ele me advertia severamente porque nós costumamos venerar, admirar, abraçar e até usar no nosso pescoço, nas nossas casas, no altar, a cruz, já que ele dizia que era um instrumento de morte. Como é que eu vou valorizar, dizia ele grosseiramente, um revólver que matou alguém que eu amo? Só que faltava algo muito importante. Ele não compreendia que Jesus não fugiu da cruz. Jesus abraçou a cruz. Jesus se entregou à cruz. Quando Judas vem procurá-lo e até o beija, Jesus não corre, não foge. Jesus não diz, eu não quero morrer. Pelo contrário, faze logo aquilo que tens que fazer. Então, a cruz revela o quanto Deus nos amou. A cruz é o maior monumento levantado do cristianismo que demonstra o amor que Deus tem para conosco, o amor extremo desse Deus que nos ama incondicionalmente. Então, a cruz nos recorda o amor divino. Se nós olharmos também para a cruz, ela é ao mesmo tempo horizontal e vertical. A horizontalidade simboliza a nossa relação entre irmãos. O lado horizontal, onde estão os braços de Cristo, revela a nossa relação em comum que nós temos com os nossos semelhantes, a nossa caminhada. E Jesus se atendou, se encarnou no meio de nós. Ele se fez um de nós e caminha conosco. E a haste vertical demonstra o nosso destino, o céu. Então, ao mesmo tempo, nós estamos entre irmãos irmanados, na comunidade, em família. Jesus está conosco, que é o Emmanuel, mas ao mesmo tempo os nossos olhos estão voltados para o céu. E nós vemos na primeira leitura de hoje, se nós formos meditar sobre a liturgia de hoje, eis que o povo está no deserto, faminto, murmurando, inclusive procuram até Moisés e diz: por que nos tiraste do Egito? Por que nos tiraste da escravidão? Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento que seria o maná. E nos diz o texto que a ira do Senhor, a ira divina, se manifestou e serpentes venenosas mordiam o povo. E em seguida Moisés será procurado pelo povo. Pecamos falando contra o Senhor e contra ti, diz o povo murmurador. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Nós já sabemos que as picadas da serpente simbolizam justamente o quê? O pecado original. Nós vemos uma alusão clara também à serpente do Éden. Nós somos feridos
pelo veneno do pecado. E Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: faze uma serpente abrasadora e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Por isso que São João vai dizer: contemplarão aquele que foi traspassado. Então, as pessoas que estavam picadas pelo veneno das serpentes, ao olhar para a haste de bronze, onde havia serpente ali de bronze, ficavam curados. Já é um tipo, já prefigura o que aconteceria no Gólgota, o que aconteceria no Calvário. Jesus crucificado. E é por isso que o Evangelho está nessa linha, que é o Evangelho de São João. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. E aí nós compreendemos onde se deu esse amor absoluto de Deus para conosco, na cruz. A cruz é a síntese de toda a mensagem do Evangelho. Os papas, como também os missionários, quando pregam, costumam utilizar a cruz. São João Maria Vianney já dizia que basta contemplarmos a cruz para nós sabermos o que Deus fez por nós. Como São Paulo dizia, Ele me amou e se entregou por mim. Então, como não venerar esse instrumento de amor? Esse instrumento que demonstra a entrega de Nosso Senhor. No filme do Mel Gibson, é claro que é um filme, há uma cena na qual o Cristo abraça a cruz. E esse abraço simboliza a entrega por nós pecadores. Naquele momento, Jesus abraça a minha miséria, o meu pecado. Jesus não foge da nossa falha, das nossas fraquezas, do nosso estado miserável. Ele abraça. É por isso que ele assume o pecado para erradicá-lo. Não era necessário que o Cristo padecesse para entrar em sua glória? Não sejamos como os discípulos de Emaús que tinham ojeriza à cruz, que não compreenderam que a glorificação de nosso Senhor se dá na cruz. Para João, a ressurreição se dá na cruz. Por isso que quando o Filho do Homem é crucificado, é ali que ele é glorificado. São João da Cruz já dizia: quem não ama a cruz de Cristo não merece a glória de Cristo. E a condição para que nós sigamos a Cristo é abraçar a cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, e vem aí agora em alto e bom som, tome a sua cruz. E São Lucas ainda acrescenta, de cada dia, e siga-me. Como me afastar daquilo que é a causa da minha salvação, é a condição da minha salvação? Como não abraçar, não venerar a escada por onde eu chego ao céu? Sim, amados irmãos e irmãs, que hoje possamos assumir a nossa história, que crucifiquemos os nossos pecados, o nosso egoísmo na cruz de Cristo hoje. Não procuremos um Cristo sem cruz, como procurava Pedro, quando nosso Senhor falou que iria ser entregue às autoridades e seria crucificado. Pedro
chamou Jesus à parte e disse: que não te aconteça tal coisa. Não tiremos a cruz de Cristo, não queiramos um Cristo sem cruz. Lembremos-nos que o Senhor está presente na cruz, glorificado, exaltado, ressuscitado. Não é uma cruz de morte, é uma cruz de vida. Sim, amados irmãos e irmãs, é uma cruz ressuscitada. É uma cruz onde demonstra o quanto Deus nos amou. E a Santa Cruz é a resposta para o mal. Muitas pessoas dizem: como responder ao mal? Como é que Jesus responde a tanto mal no mundo quando Ele próprio se deixa crucificar? Quando Ele próprio se coloca como vítima do mal no primeiro momento para nos resgatar, para aniquilar o mal. Então Jesus explica a morte, que é o maior de todos os sofrimentos, quando Ele próprio morre na cruz, mas ressuscita. Quando Ele expira, solta o Espírito, ali nós somos inflamados por esse Espírito, nós somos restaurados. Que hoje, amados irmãos e irmãs, meditemos verdadeiramente sobre a nossa cruz, a nossa história, em vez de reclamarmos, em vez de blasfemarmos, em vez de não aceitarmos a nossa própria história, que nós a abracemos como Cristo, que se entregou na cruz. Cruz esta que veneramos, o mistério dela, sobretudo na sexta-feira da Paixão. É uma cruz onde nós, de forma misteriosa, adoramos a esse Cristo que ali se desfigurou. Mas se nós, com fé, olharmos para a cruz, perceberemos que o desfigurado está transfigurado. Debaixo daquela carne dolorosa, sangrenta, há o ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.